Louvado seja o santo nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos nesta noite de domingo, trazendo a você uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem extremamente importante para você levar uma vida amplamente vitoriosa. O título desta nossa mensagem é Glória ou Ruína, é você que escolhe. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e perderam a glória de Deus. Que glória perdida foi essa? Quem perde é porque tinha antes. Era uma glória que nós tínhamos. Era uma glória que Adão tinha antes do pecado. E essa glória foi perdida. A glória de Deus é a finalidade para a qual Deus fez o homem. E temos falado desta finalidade. E a primeira finalidade para a qual Deus fez o homem é para que o homem expresse quem Deus é. Por isso Deus fez o homem à sua imagem. A imagem expressa. Você olha no espelho, ali está a sua imagem. Ali expressa você. Pois Adão era o espelho de Deus. Ele expressava Deus. Quem quisesse ver Deus, que olhasse para Adão. A segunda finalidade seria: Deus nos fez parecidos com Ele. Quando fala imagem, é para expressar. E semelhança são as qualidades interiores. Então Deus fez o homem com as suas qualidades. Poder, glória, majestade, santidade, amor e etc. Riquezas. E a terceira finalidade para a qual Deus fez o homem era dominar sobre todas as obras das mãos de Deus, como representante de Deus. É isso que nós temos ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E isso é demais, não é, irmãos? Expressar Deus, ser semelhante a Deus e ter o domínio sobre tudo que Deus fez. Pois essa é a glória de Deus que foi perdida por causa do pecado. Então Adão perdeu a glória de Deus, e como disse Paulo em Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos e perderam a glória de Deus. Agora, não esqueça, não é a nossa glória, é a glória de Deus. Somos a glória de Deus, e Deus jamais iria querer perder a sua glória. Por isso Ele mandou o seu Filho Jesus para nos resgatar. E o Senhor Jesus então veio, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e sentou-se à destra de Deus. Jesus então fez tudo isto como nosso representante. Morreu na cruz no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos para que essa vida ressurreta, a vida de Deus, a vida eterna, fosse nossa,
subiu aos céus e sentou-se no trono de Deus, para que nós também viéssemos a reinar. Ter todo aquele reinado glorioso sobre todas as obras da mão de Deus. Então o Senhor Jesus fez isso em favor de todos os homens, porém, apenas aqueles que recebem a Jesus é que recebem de volta um potencial para viver essa glória. Então cabe a nós uma parte para recuperarmos a glória perdida. Como é que nós recuperamos então o potencial para essa glória perdida? Primeiro, decidindo viver para Deus em vez de viver para nós mesmos. Porque o que Adão fez para perder a glória de Deus, ele decidiu viver para ele mesmo, ao invés de viver para Deus. E com isso, perdeu a glória de Deus. Então agora nós damos o passo contrário ao de Adão. Decidimos viver para Deus em vez de viver para nós mesmos. A isto se chama arrependimento dos pecados, porque a base de todos os pecados é o homem querer viver para si mesmo. O segundo passo a ser dado, esse é o primeiro. Segundo, é receber a Jesus como seu único Salvador. Único Salvador. Único Salvador é o único provedor. Receber a Jesus como provedor completo e total de proteção para nós, de direção para nós, de bênçãos para nós, de vida abençoada, vida abundante, etc. E receber também, um terceiro passo, receber a Jesus como Senhor da nossa vida. Vamos agora seguir a liderança dele. E o quarto e último passo, batizar-se nas águas depois de tomadas essas três decisões primeiras. E o quarto é batizar-se nas águas. É por isso que se diz que quem recebeu a Jesus assim é um salvo. É um salvo, porque agora está apto para viver a glória de Deus. Agora ele tem um potencial para viver a glória de Deus, coisa que nenhum homem tem, a não ser depois que recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Então, no instante da salvação, nós somos restaurados aquele potencial de alcançarmos o projeto, o propósito original de Deus para a nossa vida. Aquele propósito que nós vimos, aquelas finalidades que nós vimos. Porém, uma coisa é ter o potencial para alcançar o propósito de Deus, e outra coisa é alcançar mesmo o propósito de Deus. Você que é salvo, recebeu de graça esse potencial para alcançar o propósito de Deus. Mas agora, você vai ter que se esforçar ao máximo para aplicar esse potencial a fim de conquistar o propósito de Deus. Você foi salvo de graça, mas a conquista do propósito custa seu esforço. Como? Em que devo me esforçar? Como? Vivendo com dedicação, vivendo como sua razão de viver, para o compromisso que você assumiu ao receber a Jesus. Mas que compromisso? Viver para Deus e não para você mesmo, ter Jesus como seu único Salvador, ter Jesus como seu único Senhor e batizar-se nas águas. Agora eu lhe pergunto, você que já
recebeu a Jesus e se batizou nas águas. Você crê mesmo que Deus tem para você esta vida extraordinária, esta vida que Jesus chama de vida abundante? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo chama para essa vida de vida boa, perfeita e agradável. A Bíblia chama de glória de Deus. Você crê mesmo que Deus tem tudo isso para você? Porque Deus funciona por fé. O homem perdeu a glória de Deus quando decidiu não viver mais para Deus e decidiu viver para si mesmo. Quando ele decidiu ser o salvador de si mesmo e quando ele mesmo decidiu ser o senhor de si mesmo. Então foi assim que o homem perdeu a glória de Deus. Quando ele decidiu, quem manda no meu nariz sou eu mesmo, eu sou o meu próprio provedor, sou eu que vou para a batalha para ganhar o meu dinheiro, para ter a minha provisão, e vou viver para mim mesmo e não para Deus. Perdeu nesse instante a glória de Deus. Foi assim que o homem perdeu. Agora, se você crê que Deus tem para você realmente esta vida gloriosa, você vai se dedicar ao máximo. Você vai dedicar máximo esforço para conquistar esse propósito de Deus, que é chamado na Bíblia de reino dos céus. Diz o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 12, ele diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Reino dos céus é a conquista desse propósito de Deus, porque faz de você um rei, e reino dos céus, porque é por meio, céus é mundo espiritual, é por meio de práticas espirituais que você vai tomar posse. E é nessas práticas espirituais que devemos nos esforçar. E quais são essas práticas espirituais? Praticar o propósito de Deus. Então o reino dos céus é a conquista do propósito de Deus, de ser a imagem e semelhança de Deus e ter o domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. Leia comigo, por favor, o Salmo capítulo 6. O Salmo capítulo número 6. Salmo não tem capítulo, Salmo tem número. Salmo número 6, versículos 4 a 6. Salmo número 8, versículos 4 a 6. Diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Repito o versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Por isso o salmista Davi, ele se espantou. Quem é o homem para que o Senhor fizesse isso com ele? Agora vamos ver se você que é salvo está vivendo o seu compromisso. Eu lhe pergunto, você está vivendo para Deus ou está vivendo para você mesmo? Se você está vivendo para você mesmo, você está focado nos seus problemas, você está focado nas suas dificuldades, você está focado em como se safar dessas adversidades. E se você está vivendo para Deus, você não está focado nisso, você está focado no reino de Deus, e quanto aos seus problemas, você já os entregou nas mãos de Deus, porque isto é atribuição do Senhor no pacto da salvação, na nova aliança. É a parte de Deus te abençoar, te prover de tudo. Se você está, então, vivendo para Deus,
Você está confiando que Jesus já resolveu para você na cruz todos os seus problemas e em breve a solução está chegando. Você descansa nessa verdade. Se você está vivendo para Deus, você não está mais focado na sua própria vida, mas está focado no crescimento do reino de Deus. Agora eu lhe pergunto, como é que está a sua vida com respeito a essa primeira finalidade? Pois se não está de acordo com a vontade de Deus, corrija a partir de hoje mesmo, se você quer a glória de Deus na sua vida. Porque se você não corrigir e continuar focado em você mesmo, vivendo para você em vez de viver para Deus, então a glória de Deus não surgirá na sua vida. O segundo item é ter Jesus como Salvador. Você está vivendo na fé de que Jesus é o seu único Salvador? Amado, ser Salvador é ser provedor. Você está vivendo na fé de que Jesus é o seu único provedor? É essa a sua fé? Jesus provê para você direção para a sua vida, proteção contra todo mal, bênçãos completas e totais para ter na terra uma vida boa, perfeita e agradável, provê vitória sobre todos os obstáculos da caminhada, provê prosperidade financeira, provê tudo para uma vida boa, perfeita e agradável sobre a terra, provê tudo. Provisão total, de graça. E isso foi oferecido a Adão lá no paraíso. Você pode ver comigo no capítulo 2, Gênesis capítulo 2. No versículo 16, e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando analisamos esse texto, sempre pensamos na segunda ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não prestamos atenção na primeira ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Comer livremente é comer de graça. Adão, é tudo de graça para ti. Então Deus também nos dá sua provisão total de graça. Receber Jesus como Salvador é reconhecer, é quando nós reconhecemos que verdadeiramente Ele tem tudo para nós. E que por isso mesmo o que nós precisamos fazer é buscá-lo. Buscá-lo em oração. Porque Ele não empurra as suas bênçãos em nós com ela abaixo, não. Ele fica na expectativa que busquemos nele. E Ele quer que realmente a gente busque com diligência e responsabilidade. Não uma busca negligente. Ele quer dar, mas Ele vai dar para quem está realmente interessado. É por isso que em Jeremias 29, 13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É aí que está a nossa provisão. A nossa provisão. Receber a Jesus como Salvador é reconhecer que Ele é provedor total de todas as nossas necessidades gratuitamente e provedor de toda a nossa vitória gratuitamente. Mas a nossa parte é buscar isso de todo o coração. Você está confiando na provisão completa de Deus ou você vive preocupado em você mesmo prover suas necessidades? Se você vive preocupado em você mesmo prover suas necessidades, você vive focado em como obter a sua provisão. E agora o que é que eu faço? Esse meu trabalho não está dando, eu vou pegar mais outro trabalho e vou... Se Jesus é o seu Salvador, seu único provedor,
você já entregou seus problemas, suas adversidades, suas dificuldades nas mãos dele, confiando que ele já deu solução total na cruz do Calvário e que essa solução está vindo para as suas circunstâncias. Veja que Adão não recebeu Jesus como Salvador, como recebeu Deus. Naquela época Jesus ainda não tinha se manifestado, não recebeu Deus como seu Salvador. Deus disse para ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, só da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, no centro do jardim havia duas árvores: a árvore da vida, que transmitia o mesmo tipo de vida de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não comeu da árvore da vida, não se interessou por ela, Eva não se interessou por ela, e o resultado é que Adão não recebeu a Deus como seu Salvador. Mas observe que houve ali 3 ordens. Eu vou reler, no versículo 15, Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Era a primeira ordem. Cultiva e guarda o jardim. A segunda ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E a terceira ordem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. 3 ordens: guardar e cultivar o jardim, comer livremente de graça de todas as árvores do jardim, provisão total ali. E terceiro, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeira ordem: cultivar e guardar o jardim. O jardim é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o seu mundo particular. O propósito de Deus. Cultivar e guardar o jardim é você se dedicar ao propósito de viver para Deus e não para você mesmo. Observe como se encaixa tudo com os itens de receber a Jesus. Você está vivendo para o propósito de Deus ou para você mesmo? Segunda ordem: comer de toda árvore do jardim livremente, de graça. Adão não teria que trabalhar. Sua provisão já estava à sua disposição. Isso é ter Deus como Salvador, é ter Deus como provedor. Você está confiando, meu irmão, de que tudo já lhe foi dado de graça na cruz? E que você vai obter tudo isso por meio da sua fé e descanso no Senhor? Ou é você que luta para ser o seu próprio provedor? Você pode até me dizer: então quer dizer que eu não tenho que trabalhar, só esticar o pé, ficar deitado na minha rede o dia inteiro. Não se trata disso. O seu trabalho é uma providência de Deus para que você seja um abençoador. O seu trabalho é sua forma de abençoar as pessoas e ali dar bom testemunho e ganhar essas pessoas para Cristo. Quando dizemos que você deve confiar na provisão de Deus, estamos dizendo que sua confiança não deve estar no seu trabalho, mas no fato de que Jesus já conquistou tudo para você na cruz do Calvário e você deve descansar nessa verdade. Se eu dizer para você, eu já era crente em Cristo Jesus, eu já tinha alguns anos de crente em Cristo Jesus. Eu sou funcionário autárquico aposentado, eu trabalhava em uma autarquia federal e ganhava relativamente bem. E então, certa vez, chegou a notícia de Brasília, era no tempo do governo Collor,
de que o presidente Collor iria fechar a autarquia federal na qual eu trabalhava aqui em Belém e onde eu estava em uma função importante. E essa autarquia seria fechada. E os funcionários seriam colocados em disponibilidade. Isso significava que eu iria perder o valor da minha comissão, do cargo comissionado, e que do valor do meu salário, já tinha perdido o cargo comissionário, e o valor do salário seria reduzido a 25%, até que eu fosse aproveitado por outra instituição do governo federal, mas o presidente estava fazendo uma limpeza geral, o presidente Collor, então isso iria demorar, e com 25% só daquela parte do meu salário, devido o padrão de vida que eu já tinha, eu vi de que vou passar dificuldades sérias. E então, eu fiquei muito preocupado, eu fiquei ansioso, eu fiquei naquele estado, e que fiz? Fui buscar a Deus. Quando eu fui buscar a Deus, a primeira coisa que Deus me disse foi: quem é o teu provedor? É a tua instituição? É o governo federal? És tu mesmo ou sou eu? Foi quando eu caí em mim, de que a minha confiança não estava no meu Salvador, não estava no meu provedor, estava no meu emprego. Você entende, irmão? Pedi perdão a Deus, me recompus e pronto. Veja que na natureza nada provê a si mesmo. Eu sempre repito, a árvore é provida pela chuva. A chuva é provida pela nuvem. A nuvem é provida pela evaporação das águas dos oceanos e dos mares. É sempre um provendo o outro. Por que o ser humano quer ser o seu próprio provedor? Descanse na provisão de Deus. Jesus assumiu o compromisso com você de prover você de tudo, se você confiar nele e buscá-lo. Isaías, no capítulo 12, diz: vós tirareis com alegria águas da fonte da salvação. O que Isaías está querendo dizer? Você vai tirar água das fontes, naquela época era um poço. Você jogava o balde e ia fazer um esforço. O esforço de jogava o balde, enchia o balde com água e ficava puxando o balde. Pois é justamente isso. Deus é o seu provedor e você vai jogar o balde da oração. E vai buscá-lo de todo o coração e vai fazer aquele sacrifício de puxar o balde, de buscar a Deus em oração de todo o coração, e Deus vai prover todas as suas necessidades, e Ele sempre provê para sobrar. Descanse na provisão de Deus. E a terceira ordem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, conhecimento do bem e do mal era o homem com a sua cabeça saber conhecer o bem e conhecer o mal, e o homem mesmo decidir: bom, isso aqui é bem, eu vou fazer, isso aqui é mal, eu não vou fazer. A minha cabeça está me dizendo que isso é bem, a minha cabeça está me dizendo que isso é mal. E a terceira ordem: não faz isso. Não vais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não anda de acordo com a tua cabeça. Ou seja, eu, o Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu serei aquele que te liderará na vida. É a mim que tu tens que obedecer, não à tua própria cabeça. Ah, eu acho que isso é bem, vou fazer. Eu acho que isso é mal, vou evitar. Até parece certo, mas não é.
Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão comeu e perdeu a graça de Deus. E perdeu o paraíso. O que é então a árvore da vida? Deus mandou fazer, eu vou e faço. Deus mandou eu não fazer, eu não faço. Isso é a árvore da vida. Viver embaixo da direção de Deus. Viver embaixo da autoridade de Deus. Ser submisso a Deus e às autoridades que Ele coloca sobre nós. Isso é a árvore da vida. Não sou eu que devo achar o que é bem e o que é mal. É o Senhor que me diz o que é que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E Ele nos diz isso na Bíblia Sagrada. Por isso é tão importante ouvir, estudar e meditar na Palavra de Deus, para que sejamos dirigidos pelo Senhor através da sua Santa Palavra. Então não ande de acordo com o seu próprio entendimento, mas de acordo com a Palavra de Deus. Essa é a terceira ordem. Você que já é salvo, você já tomou a decisão de ser salvo, mas você está vivendo essa decisão e está se dedicando à guerra, a essa guerra por você mesmo? Amado, e a quarta decisão? Você pode ver o que acontece. De repente, Deus está falando no solo, fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e de repente ele planta uma coisa aqui no meio, no versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Adão, é aqui que tu vais te banhar, Adão. A água é um instrumento de Deus para dar vida. Tudo que tem vida precisa da água. O próprio ser humano é bem mais de 70% do seu corpo, todo ele água. O ser humano, quando nasce, ele nasce dentro de uma bolsa, ali o líquido amniótico, dentro da sua mãe. Porque a água é instrumento de vida. Então, no mundo espiritual funciona também assim, para que Adão tivesse essas bênçãos de Deus, ele precisava se batizar. A palavra batismo significa introdução. Ele precisava ser introduzido no rio do Éden. Por isso é que aparece aqui, no meio dessa descrição, e saía um rio do Éden. Você entende, irmão? Então você percebe a importância de viver para este propósito de Deus, a fim de conquistar a glória de Deus, a fim de conquistar o tudo de Deus que já é seu, que nos foi dado na cruz, na ressurreição e na ascensão aos céus do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou resumir esse propósito de Deus para você, para facilitar as coisas para você. 2 itens. Primeiro, ser semelhante a Jesus no caráter. Quando você é semelhante a Jesus no caráter, você é a imagem e semelhança de Deus. E segundo, levar todos os demais homens que você puder a essa mesma semelhança. É a primeira esfera de domínio do homem, era o domínio sobre os peixes do mar. Então, Jesus disse que os peixes do mar são homens que são alcançados, são ganhos para ele e discipulados para ele. Então, esta é a segunda esfera, é o segundo item do propósito de Deus,
levar todos os demais homens que você puder a essa mesma semelhança, através de ganhá-los para Cristo e de discipulá-los. Você conquista a semelhança com Jesus por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e por meio de orar sem cessar, conforme disse Paulo. Não é que agora você vai ficar de joelho o dia inteiro na sua casa, ou você vai lendo a Bíblia o dia inteiro na sua casa, não. Você estuda a palavra de Deus e sai no decurso do dia meditando nela. E no mesmo tempo que você medita nela, você também vai orando. Vai atravessar uma rua, ó Senhor, coloque teus anjos em volta de mim, não permitindo que eu seja atingido. Vai fazer o seu trabalho, o seu serviço, Senhor, me inspira para que eu faça muito bem o meu serviço, para eu servir bem aos outros, manifestar aos outros o amor por eles. E então assim você fica trabalhando, pensando naquilo que você estudou na palavra de Deus, refletindo naquilo, procurando crer naquilo, e se imaginando naquela situação de vitória, e ao mesmo tempo orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Vai no ônibus, vá ali meditando na palavra que você já estudou antes de sair, e vá ali em oração. Então, assim você consegue a semelhança com Jesus no caráter. Aí eu não tenho que combater o pecado. Você não pode combater o pecado, você não pode vencer o pecado. Só quem vence pecados é Jesus. Então não combata o pecado. Aliás, o pecado já foi vencido por Jesus na cruz. Ele já foi vencido, então você não vai lutar contra alguém que já está vencido, ou contra aquilo que já está vencido. Não precisa lutar contra isso. A sua luta é na palavra de Deus e na oração, com todo empenho e todo esforço, para você ganhar a semelhança com Jesus. E para trazer os outros a essa mesma semelhança, você tem 5 itens a cumprir. Interceder por eles, evangelizá-los, ou pelo menos levá-los a uma reunião evangelística onde ele possa ouvir a palavra de Deus, evangelizá-los. Terceiro, discipulá-los. Você vai ensinar aquela pessoa que você ganhou com as coisas que você já aprendeu de Deus. Quarto, você vai dar àquela pessoa cobertura espiritual por meio da oração. Você vai protegê-lo por meio da oração. Ele ainda é um novo convertido, você está ali orando pela pessoa. E quinto, custear a obra de Deus com dízimos e ofertas, aluguéis de templos a pagar, a construção de templos, a bancos de igreja, a som e todas as despesas que um templo dá, além de custear obreiros em tempo integral que a igreja precisa. Então, são esses 5 itens: interceder pelos perdidos, evangelizá-los, discipulá-los, dar-lhes cobertura espiritual e custear essa obra com dízimos e ofertas. Dessa maneira, você está atendendo ao 2º item do propósito de Deus, que é de levar todos os homens a Jesus e discipulá-los. Em que nível você deverá estar nessa caminhada, nesse atendimento do propósito, para manifestar a glória de Deus? Como é que você pode avaliar? Como é que você pode saber que nível eu devo estar para que esta glória de Deus, essa coisa extraordinária para o qual você foi feito, se manifeste? Provérbios 14, 28 dá um balizamento para nós. Provérbios 14, 28 diz: na multidão do povo está a glória do rei, na falta do povo está a ruína do príncipe. Quem é o rei? Rei, aqui está falando de rei e de príncipe no mundo espiritual. Rei no mundo espiritual
é aquele que já conquistou uma nação espiritual mínima. A nação espiritual mínima, segundo Isaías 60, 22, é de 1000 salvos. Quando você não precisa você mesmo ganhar os 1000. Você ganha, por exemplo, 12, como Jesus fez, e discipulou os 12. Cada um dos seus 12 ganha mais 12, cada um, e discipula aqueles, já são 144. Cada um ganha, dos 144, ganha 12 e assim por diante. Quando você vê, você chegou aos 1000. Quando você chega aos 1000, você passa da condição de príncipe é aquele que vai reinar, você passa da condição de príncipe para ser rei. Começa o seu reinado, mas o reinado está apenas no começo. É na multidão do povo, quando esse povo, então, aqueles 1000 começam a se multiplicar, que essa glória vai se ver na sua vida. A glória, então, e o domínio prometido dependem da conquista de um povo. Por isso, todo crente foi chamado para conquistar um povo para Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz: não fostes vós que escolhestes a mim, disse o Senhor Jesus. Ao contrário, eu vos escolhi. Aí ele diz para quê? E vos designei para que vades e deis fruto. E ele estava falando ali do fruto da videira, que simboliza vidas ganhas e edificadas, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, para que você ganhe vidas para Jesus e essas vidas sejam discipuladas para permanecer no caminho de Deus. Aí ele diz: e tudo o que pedirdes em meu nome a Deus vos será dado. Tudo o que pedirdes no meu nome vos será concedido. Vida abundante. Você entende? Então, quando nós nos dedicamos a ganhar vidas e fazer discípulos, objetivando a conquista de uma nação espiritual, aí a coisa vai funcionar. Agora presta atenção uma coisa, irmão. Muitos irmãos já tentaram ganhar vidas e fazer discípulos, e depois de um tempo ficam esmorecidos e dizem: sabe de uma coisa? É difícil demais. Isso não é para mim. Eu dou um duro, eu corro atrás, eu evangelizo, trago, quando vejo, já voltou para o mundo. Eu procuro firmá-los no caminho do Senhor. Eles resistem, alguns são rebeldes, a coisa fica difícil. Eu vou lhe dizer qual é o problema. Eu vou lhe mostrar qual é a dificuldade, o obstáculo que você está tendo. É que você quer atender o segundo item do propósito, de ganhar vidas e fazer discípulos, se esquecendo do primeiro. É do primeiro item, de ser semelhante a Jesus no caráter, por meio da palavra de Deus, de você se dedicar à palavra de Deus e à oração. Por meio de dedicar a palavra de Deus e à oração, você ganha poder para ser semelhante a Jesus. E semelhante a Jesus, você tem também poder para ganhar vida e fazer discípulos. A dificuldade que você está tendo de ganhar vidas e de fazer discípulos, de multiplicar o seu GD, é justamente porque você não se dedica ao primeiro item do propósito como você deveria se dedicar. Eu tenho orado. Mas o quê? Aquele pouquinho? Quando os discípulos, logo no começo da vida com Jesus, e então o Senhor Jesus foi ser tirado do meio deles, Jesus disse: orem aqui, vigiem aqui comigo, que eu vou ali, um pouquinho aqui adiante, buscar a Deus. E ali, quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Ele disse: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? O que Jesus estava dizendo? Nem uma hora vocês conseguiram orar? Quando ele fala nenhuma hora, não significa que é uma hora que nós temos que orar. Quando ele diz nenhuma hora, eu estava ali, uma hora é tão pouco e vocês não conseguiram fazer. Então, irmão, dê o dízimo do seu tempo para Deus em oração. Qual é o seu tempo que Deus lhe dá por dia? 24 horas. Qual o dízimo disso? 2 horas e 24 minutos. Arredonde para 2 horas e meia. Dê 2 horas e meia por Deus de oração, para Deus. E tire mais 1 hora para estudar a palavra.
Aí então, você vai ver o poder para ganhar vidas e multiplicar discípulos e fazer discípulos. É dessa maneira. Quando você se dedica a ganhar vidas e fazer discípulos, sem se dedicar de todo o coração ao estudo e meditação da palavra, sem se dedicar de todo o coração à oração, você não tem poder para realizar a obra de Deus, porque você estará realizando a obra de Deus na base da sua carne. E Deus não abençoa a carnalidade. Você não consegue ser vitorioso em constituir sua nação espiritual, porque você não está se dedicando ao primeiro item do propósito, que é da onde vem o poder. Sem dedicação ao estudo e meditação da palavra, e sem oração, você não terá poder para realizar a obra de Deus. Olhe para as grandes igrejas. Como foi que elas cresceram? Por exemplo, a maior igreja do Brasil, me parece que ainda é a Assembleia de Deus. E por que cresceu tanto? Círculo de oração. Círculo de oração. Foi a base do crescimento da Assembleia de Deus. Olhe para a igreja do apóstolo Valdemiro. Como cresceu tanto? Você vai ver o apóstolo Valdemiro carregando aquelas grandes sacolas com tal. E todo o pessoal obreiro da igreja dele é pessoa de oração, de muita oração. Você olha a Igreja Universal do Reino de Deus, eu não concordo com muitas dos princípios teológicos, de ensinos teológicos deles, mas, no entanto, são todos de muita oração, e o resultado é o crescimento. Onde você vê crescimento ali, é produto da graça de Deus. Porém, a graça de Deus precisa de meios para operar. E esses meios são os obreiros se dedicarem ao estudo da palavra e à oração. É o povo de Deus se dedicar ao estudo da palavra e à oração. Eu vou lhe dar alguns indicativos para a vitória certa. Se você agora está com esse objetivo em mente e está aqui mesmo de conquistar a glória de Deus, de manifestar aqui as riquezas de Deus na sua vida, de manifestar o caráter de Cristo, de manifestar uma vida abundante aqui na terra, vou lhe dar alguns indicativos para a vitória certa. Em Gênesis capítulo 11, no versículo 6, ali por ocasião da construção da Torre de Babel, os homens decidiram se rebelar contra Deus. E então, eles decidiram construir uma torre cujo tope atingisse o céu. Porque diziam, para que o Senhor não nos espalhe daqui por toda a terra. E assim nós vamos também tornar o nosso nome célebre. E se dedicaram a isso. Queriam ser celebridades. Queriam alcançar o céu na base do seu próprio esforço. Vamos construir uma torre. Não é Deus que vai nos levar para o céu. Nós vamos alcançar na base do nosso próprio esforço. E sabe o que Deus disse quando Deus veio ver os homens? Olha o versículo 6. Preste atenção, é o Senhor que fala essas palavras, o Deus Todo-Poderoso que diz essas palavras. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus estava dizendo, quando os seres humanos estão em unidade, e quando eles têm a mesma linguagem, quando eles estão assim, eles podem tudo. Nada pode se erguer em um obstáculo para a vitória deles. Eles vão conseguir o que eles querem. E vejam que estes homens estavam intentando o mal. Então Deus veio, confundiu as línguas dos homens, porque um dos itens para a vitória é falar uma só linguagem, confundiu a língua dos homens, e eles ali, confusos, cada um falando uma língua diferente, foram espalhados.
Então Deus primeiro quebrou a unidade de linguagem, para quebrar a unidade que havia entre eles, e assim venceu aquelas pessoas. Então, amados irmãos, unidade e uma só linguagem. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, a ênfase que o apóstolo Paulo está dando. Rogo-vos. É como se ele ficasse de joelho diante dos irmãos e dissesse: eu rogo a vocês, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, pensando todos do mesmo jeito e no mesmo parecer. Eles estavam ali na igreja de Corinto, com divisões ali no meio da igreja. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou não sei de quem. Unidade de pensamento, unidade de parecer, uma só linguagem. A unidade, ela se compõe de 2 itens. A unidade. Propósitos comuns, e o propósito que todos nós crentes devemos ter, é aquele propósito de Deus. Esse deve ser o propósito comum a nós. Podemos até acrescentar algo aí nesse propósito. Por exemplo, nós estamos, nossa igreja, a Igreja Evangélica da Paz, Primaz, ela tem sede aqui em Belém, na Avenida 1º de Dezembro, número 480, bairro do Marco, entre as travessas Chacos e Humaitá. Ali, essa nossa igreja, o propósito de Deus para a nossa vida, nós batalhamos por isso, mas começando por Belém, porque Jesus disse que deveriam começar por Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa Jerusalém aqui é Belém. Então Belém para o Brasil e então o mundo. Batalhando pelo propósito de Deus, em unidade. Em unidade. Esse é o propósito. Como eu disse, a unidade ela tem 2 componentes. O segundo componente da unidade, o primeiro propósito, propósitos comuns, e o segundo, harmonia. E a harmonia, ela tem 3 subcomponentes. Quais são os 3 componentes da harmonia? Primeiro, confiança. Se você não confia no líder, então você não vai obedecê-lo. Mas cedo ou mais tarde você vai traí-lo, porque você não confia nele. Adão não confiou no próprio Deus. E Deus disse: olha, Adão, não posso trabalhar contigo, tu não confias em mim. Então sai do meu paraíso. Vai trabalhar com quem tu confia no Satanás? Então vai lá trabalhar com ele. Porque Deus sabia que Adão o trairia, como de fato o traiu. Entende? Então, confiança no líder. Se você não confia no seu líder, estou falando para você da Igreja Evangélica da Paz, mude-se para uma igreja na qual você confie no líder. Porque se você estiver aqui, em nossa igreja, sem confiar em mim, você está criando problemas no nosso meio. Segundo item da unidade, submissão. Se há uma autoridade,
há que haver submissão. Há um entendimento errado sobre submissão. Muitas pessoas pensam que ser submisso é servir de capacho. E por causa disso, esta doutrina que é tão fundamental nos ensinos da Bíblia Sagrada, ela é muitas vezes, é um ensino que é muitas vezes negligenciado. Submissão é você receber a mesma missão do seu líder. Você tem um líder, no caso do líder da Igreja Evangélica da Paz, ele tem um líder. Quem é? Jesus Cristo. Qual é a missão dele? A mesma missão de Jesus. E qual é a sua missão que está embaixo desse líder? É ter a mesma missão desse líder. Agora, você está em submissão porque você vai seguir a liderança dele. E submissão é uma coisa que nós devemos fazer sentindo-nos honrados e alegres. Porque é uma grande honra batalhar pelo propósito de Deus. E é uma grande alegria saber que nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para sermos discípulos do Senhor Jesus e batalhar pela causa dele. E aquela pessoa que é colocada na nossa frente ali pelo Senhor, então Deus sabe o que faz. Ele colocou aquele líder porque ele confia naquele líder. Então confie em você também e se submeta. Submeta alegremente na execução daquela missão embaixo da liderança do seu líder. Isso é submissão. Sem isso, sem confiança, sem submissão, não haverá unidade. E o terceiro item da harmonia é o amor. O amor é um lubrificante. O povo de Deus deve funcionar como uma máquina muito bem azeitada. Uma máquina qualquer, se não tem lubrificante, as peças entram em atrito e se corroem. Na obra de Deus, vai haver alguns atritos. Algumas dificuldades vão acontecer. A gente vê que aconteceu entre Barnabé e Paulo. Os dois, um tempo, houve um desentendimento muito grande entre eles, por causa do sobrinho de Barnabé, João Marcos, que Paulo não queria andar com João Marcos, porque João Marcos não era confiável naquela época. Mas Barnabé fez um trabalho de discipulado tremendo em João Marcos, que João Marcos depois veio servir a Pedro, e Paulo requisitou depois o serviço de João Marcos. E João Marcos foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Mas então, observe, o amor é importantíssimo, porque com o amor, os atritos ali não vão corroer as peças. Por isso, aqui temos os 3 itens da harmonia. Confiança. Temos que ter confiança em nosso líder. Submissão e amor. Havendo esses 3 itens atendidos, temos a harmonia. Então, tendo harmonia e propósito comum, temos unidade. Mas ainda falta a mesma linguagem. Ainda falta a mesma linguagem. Precisamos falar de forma igual. Vem um e diz, nós vamos conquistar Belém para Cristo. Vem outro e diz, isso aí é impossível, isso aí é um sonho impossível. Estamos falando a mesma linguagem? Estamos sendo do mesmo parecer? Temos que falar a mesma linguagem, temos que crer da mesma maneira. É por isso que o sistema de discipulado nos permite crer todos da mesma maneira. Então, amados, queridos irmãos, desta maneira, com unidade, e falando todos a mesma língua, nos entendendo perfeitamente bem, é por isso que um pecado terrível no meio do povo de Deus é a fofoca. Porque a fofoca joga um contra o outro e as pessoas deixam de falar a mesma linguagem e quebra a unidade. E quebrou a unidade, quebrou a mesma linguagem, quebrou o poder do Espírito Santo que passa a não operar ali. Então daí,
a importância da unidade e da linguagem, falar a mesma linguagem, para que nós sejamos amplamente vitoriosos e alcancemos a glória de Deus. É de extrema importância. Nosso ministério se desenvolverá em cima destas premissas. Por isso mesmo, este vídeo vai ficar aqui, para você, vez por outra, voltar a ele, para nós não nos desviarmos daquilo que nós pretendemos. Mas saiba, irmão, é você que escolhe sua glória ou ruína. Conforme disse o Senhor ao povo de Israel, escolha a vida para que vivas. Ou seja, escolha viver para o propósito de Deus, para que você usufrua a vida abundante aqui na terra e venha a viver com Jesus para sempre, depois da sua morte. Mas é você quem escolhe. Glória e ruína está nas suas mãos, meu irmão. Escolha bem e viva com Deus para sempre. Pai, eu te dou graças por todos estes queridos, amados irmãos que me ouviram e todos aqueles outros que ainda não receberam a Jesus, que nesta noite mesmo decidam receber a Jesus para viver para o propósito de Deus e assim receber provisão completa do Senhor e serem abençoados de todas as maneiras. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por esta santa palavra. Fala o coração do teu povo, ó Espírito Santo, e que todos possamos, num só sentimento, num só coração, batalhar, unidos e com um só falar, pela glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.